Olá, olá, olá. Vou continuar com as leis. E nós saímos do pêndulo, né? Que é a lei do ritmo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. Então, tudo o que você faz ou pensa, ele tem uma correspondência, uma consequência exata em algum lugar do universo. O acaso não existe. No Kybalion, ele destrói a ideia do acaso, que os acontecimentos eles não são aleatórios, que eles são apenas o resultado de uma imensa rede de causas. Muitas vezes a gente acha que por algo não acontecer de imediato, que ela nunca vai ter um efeito posterior, seja ele nos assuntos bons ou nos assuntos ruins. Mas o que no livro ele vem explicar pra gente, a causa e o efeito, ele não se restringe apenas no plano físico. Ele não vai acontecer apenas naquele exato momento e naquela mesma forma de como você às vezes criou alguma causa, mas ela vai operar de uma forma mais sutil, com perfeição, em vários ramos da nossa vida. E é por isso que é um pouco difícil de estar rastreando esses efeitos. E a gente pode separar em duas formas, vamos colocar assim, que seria o nosso emocional. Por exemplo, o nosso desânimo de hoje pode ser muito bem a nossa euforia de ontem, ou ao contrário. E nós temos também o nosso plano mental, que se todo o pensamento que a gente sustenta, por exemplo, uma preguiça mental que evita o discernimento, ele é uma causa ativa. E as dúvidas que você permite que entrem são efeitos de uma falta de vontade. O grande desafio é que muitas dessas causas aconteceram quando a gente era mais novo, né? Ou quando a gente ainda estava num estado de consciência menos elevado, que você já tenha superado. Porém, o efeito às vezes chega pra gente no agora. Você já culpou o acaso ou o azar por algo que aconteceu na sua vida? O acaso, na verdade, ele é apenas um nome dado a uma lei que a gente não reconheceu ainda. E essa lei, ela não apenas desmantela, né, essa ideia de azar, de acaso, como ela exige de nós uma postura de responsabilidade, de conhecimento contínuo, de um autodomínio. Então, tudo aquilo que um dia deu de errado para nós, ou certo, a gente começa a ver que, na verdade, foi simplesmente o efeito de uma causa que a gente já provocou na nossa vida. E o acaso, ele não passa apenas de uma simples ignorância. É muito cômodo atribuir qualquer coisa que a gente não entende sobre casualidade. Porque, por exemplo, se o universo ele fosse caótico, a própria razão não seria possível. Por que você iria levantar da cama se os efeitos fossem arbitrários? Se você não tivesse nenhuma consequência ali sobre isso? Então, a inteligência e a ordem, elas comprovam que o universo, ele é ordenado. Existe uma ordem ali. E não existe nenhum vácuo onde um pensamento ou ação se dissipa sem uma consequência. Todo pensamento, ação ou omissão de alguma coisa é como se fosse uma pedrinha que a gente joga no lago, gerando ondas que vão se ampliando até chegar lá na outra margem. E mesmo que a gente não veja, isso acontece. O que a gente faz na nossa vida, ele ecoa por toda a eternidade. E não somente na nossa vida, mas também nas vidas dos que estão ao nosso redor e até daqueles que ainda nem nasceram. E como a gente conversou, nenhum mal ele é absoluto. Porque se o todo ele é absoluto,
não pode haver um mal absoluto, porque senão todo seria só mal. Então a gente entende que o mal, ele é apenas energia mal polarizada, mal empregada ou fora do lugar. A gente não pode colocar que o efeito, ele é inferior à causa. Porque se a vida fosse apenas uma consequência material, o efeito seria sempre inferior à causa. E o mundo se repetiria. O ser anterior, que seria a causa, ela vai gerar as condições para que o efeito ele venha positivo ou negativo. Eu não consegui terminar o vídeo aquele dia, mas vou continuar hoje. Normalmente, a gente acaba reagindo muito com as causas e os eventos externos. Por exemplo, o chefe grita com a gente, né? Que é aquela causa externa. E a gente fica com raiva. Isso é o efeito. Nós nos deixamos levar pelas marés das circunstâncias, né? Das nossas emoções. E isso, por muitas vezes, a gente acredita que sempre tem alguma coisa fixa que é contra nós. Então, o que no livro ele vem falar pra gente é que a gente não precisa agir contra a lei, mas utilizar delas. A gente precisa entender o funcionamento das causas e dos efeitos aqui no nosso plano inferior. E o verdadeiro domínio é no plano onde essas causas elas são criadas, que é no nosso mental. A gente cria uma causa intencional para poder manifestar o nosso efeito desejado. Como, por exemplo, a gente não pode impedir as causas externas ou os efeitos causados no passado, mas a gente pode controlar nossas respostas, que é fazer uma nova causa. Vamos, por exemplo, usar o princípio da polaridade. Se a gente acha que quando a gente sente que o nosso pêndulo emocional tá indo para um polo negativo, o medo, a raiva, a gente pode afirmar uma polaridade positiva. A gente pode começar a usar a calma, a paciência, a clareza, porque quando a gente faz essa transformação, a nossa vibração muda e o efeito no futuro também vai mudar. Ou, por exemplo, às vezes a gente foca muito num problema, no efeito, no problema que surgiu, enquanto na verdade a gente precisa focar numa solução, que é a causa que a gente deseja criar. Por exemplo, que efeito que eu desejo chegar, né? Qual é a causa que eu preciso criar hoje para poder ter um efeito desse que eu imagino, que eu desejo para o meu futuro. Então, aqui eu vim terminar um pouquinho, né, para dar essa explicação do que é esse princípio de causa e efeito. E no próximo vídeo, falando sobre as leis, eu vou estar falando sobre o último princípio, que é o princípio do gênero. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam entendendo um pouquinho. A gente se vê no próximo vídeo, então, tchau, tchau!